Dia marcado pela violência no Brasil. No Rio de Janeiro, empresário é morto em tentativa de assalto. No Agreste de Pernambuco, um advogado é assassinado na frente da filha. Pelo mundo, encontro do presidente norte-americano com a rainha da Inglaterra. E entrevista na Rússia com o presidente da FIFA sobre a Copa do Mundo. Neymar foi assunto. Sexta-feira 13, para a indústria do cinema, não tem nada de azar, viu? Dia de rock, bebê. Tem lançamento de clipe e sessão Remember. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Um empresário foi assassinado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele não reagiu e foi baleado ao soltar o cinto de segurança. O carro de Rubens Mesquita Alves, de 45 anos, foi interceptado pelos criminosos no meio do túnel Noel Rosa, que liga a Vila Isabel ao bairro do Jacaré, na zona norte da cidade. Familiares disseram que Rubens passava todos os dias pelo local e usaram as redes sociais para lamentar a perda. O empresário era casado, tinha 2 filhos e 4 enteados. Os criminosos ainda não foram presos. Um advogado foi morto na frente da filha em Caruaru, no Agreste Pernambucano. André Ambrósio Ribeiro Pessoa, de 46 anos, chega de carro na casa da ex-mulher. Ele é surpreendido pelo assassino ao pegar a filha de 1 ano no colo e devolve a criança para a babá. O suspeito ordena que ele se ajoelhe e abre fogo. O assassino fugiu. Uma idosa foi abandonada do lado de fora de um asilo em Brusque, Santa Catarina. Um carro vermelho para em frente à casa. A mulher desce com sacolas nas mãos. A polícia foi avisada e os familiares voltaram para buscá-la. Eles disseram que a abandonaram por falta de condições financeiras. Nenhuma van escolar escapou de um arrastão na zona norte do Rio de Janeiro. Uma câmera instalada no painel de um carro registrou parte da ação. 3 homens armados saem de um carro. Sai! Taca no freio de mão. Uma pessoa entrega uma mochila, mas o assaltante quer mais. Os estudantes que estavam na parte de trás também foram roubados. A Justiça do Rio Grande do Norte revogou a prisão domiciliar do ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Ele vai responder agora em liberdade pelo processo em que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Manus, que investiga desvios na construção da Arena das Dunas em Natal. O estádio foi palco de vários jogos da Copa do Mundo em 2014, envolvido também na Operação Sepsis da APF, que apura desvios no FGTS. Alves ficou detido até o dia 3 de maio na Academia de Polícia Militar, quando passou a cumprir prisão domiciliar. Ele foi ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer e presidente da Câmara dos Deputados. O empresário Flávio Rocha, do PRB, desistiu da corrida ao Palácio do Planalto. Dono da rede de lojas Riachuelo, ele tinha cerca de 1% nas pesquisas de intenção de voto. Rocha justificou a desistência num vídeo que foi divulgado em redes sociais. Mais do que nunca, vemos como necessário que todos que sonham com um Brasil livre e democrático se unam num único projeto de convergência. Ainda não há um posicionamento sobre quem eles devem apoiar. No PSDB, os tucanos comemoraram o apoio do Partido Social Democrata à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência. Isso nos assegura capilaridade no país todo, através de prefeitos, vereadores, militantes e também tempo de televisão. O ex-governador de São Paulo já manifestou interesse em firmar aliança com o DEM, que, por enquanto, mantém a pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Advocacia Geral da União divulgou o parecer em que afirma não haver impedimento para o leilão de 5 distribuidoras da Eletrobras, marcado agora para o dia 26. O documento responde à liminar concedida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que exige autorização legislativa para as privatizações. A única exceção que foi citada pela AGU é a distribuidora que atua em Alagoas, a CEAL, envolvida numa disputa financeira. O governo federal atendeu aos apelos dos Ministérios do Esporte e da Cultura também e vai redistribuir o dinheiro arrecadado com as loterias.
A medida provisória editada no dia 11 gerou controvérsias, pois reduzia a parcela destinada às duas pastas e concedia R$ 1.250 bilhões ao Ministério da Segurança Pública. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, uma nova MP será editada pelo presidente Michel Temer. A segurança ficará com R$ 1 bilhão, o esporte com 630 milhões e o Ministério da Cultura com 412 milhões de reais do que for arrecadado em 2018. Tá chegando a hora, França e Croácia disputam domingo. Quem é que fica com a taça de campeão do mundo? Será que os croatas vão conseguir surpreender os franceses? 20 anos depois, França e Croácia voltam a fazer uma partida decisiva de Copa do Mundo. Em 98, os Bleus levaram a melhor e venceram a semifinal. Apesar do favoritismo, os franceses sabem com quem se preocupar no domingo. Modric, e Rakitic. E por falar em Rakitic, o meio-campista quase defendeu outra seleção. Nascido na Suíça, ele optou por jogar na Croácia, onde os pais nasceram. Para mim era muito importante explicar porque eu jogaria pela Croácia. E aí me lembro de brincar com meu pai. Saí do meu quarto depois de falar com os técnicos e falei para ele que jogaria pela Suíça. E ele disse: "Ah, ok, legal, perfeito." Então eu disse: "Vou jogar pela Croácia." E ele começou a chorar. I will play for Croatia. And then he started to cry. Do lado francês, o clima é de muita tranquilidade. Griezmann respondeu com bom humor às declarações do goleiro belga Courtois, que criticou a postura defensiva da França na semi. Não, deixe disso, não. Courtois jogou no Atlético de Madrid, foi campeão espanhol, deixe disso. No Chelsea ele acha que joga o jogo do Barcelona? Não, nós não nos importamos com a forma, de como ganhamos. Nós ganhamos. É esperar o domingo chegar para conhecer quem estará no topo do futebol mundial. Neste sábado, Bélgica e Inglaterra brigam pelo terceiro lugar da Copa. Nem pense que o jogo não vale nada, gente. Não é todo dia que você pode ser o terceiro colocado em uma Copa. Claro, a derrota para a França foi difícil, mas já superamos. Todos nós estamos motivados e queremos terminar bem este Mundial. Aliás, os jogadores da Bélgica querem presentear o técnico Roberto Martinez, aniversariante desta sexta-feira, com a medalha de bronze. Ele até foi trollado pelos atletas e passou por um corredor polonês. Não há segredo entre os dois times. É muito claro o sucesso que a Inglaterra teve na Copa. São muito dinâmicos e rápidos. Mas vai ser um bom teste para nós. Temos que nos concentrar para não sermos surpreendidos. Os ingleses buscam superar a campanha de 1990, quando terminaram em quarto lugar. A Bélgica fez uma grande Copa. Eliminaram o Brasil e só voltaram a perder depois de 2 anos. Foram brilhantes até aqui. Mas será um ótimo teste para ganharmos de uma das melhores equipes do mundo, o que não conseguimos até agora. Temos que aproveitar esta oportunidade. Então, promessa de grande jogo. Bom, a Copa acabou para a seleção brasileira desde sexta, né, quando foi derrotada pela Bélgica. Só que olha o seguinte, gente, o Mundial não tem fim, pelo menos para uma pessoa, o Neymar. É que ele continua sendo alvo de chacotas e simulações em campo aí, ó, no mundo inteiro. Luciano Júnior. Organização impecável. O futebol foi o ar que todos respiraram. 98% dos estádios lotados e mais de 1 milhão de turistas distribuídos por toda a Rússia. Dia de balanço. E todos esses comentários vieram do presidente da FIFA, que falou hoje com os jornalistas. Com um agasalho dos voluntários russos, Gianni Infantino era só sorrisos. E o relógio oficial aqui de Moscou, da Copa do Mundo, já está na contagem regressiva. Faltam 2 dias, a final entre França e Croácia promete. E você acha que todos os assuntos aqui estão focados nesse último jogo?
Não, não, não. Acreditem, tem gente que ainda fala da nossa estrela, Neymar. E não é coisa legal, não. As gozações continuam. E olha só, foi só eu falar a palavra mágica que... Neymar! Oh! E o mundo inteiro entrou na gozação. No torneio de Wimbledon, um dos mais importantes do tênis, a apresentação dos veteranos virou brincadeira. Na coletiva do presidente da FIFA não teve jeito. Ele caiu na risada ao falar de Neymar. Depois que se recompôs, disse ter a certeza de que o brasileiro vai mostrar suas reais habilidades no futuro. Will Smith, parça de Ney, defendeu o craque. Falou que quando se atua numa escala mundial, sempre terá dias bons e dias ruins. Neymar, agora é esquecer a Copa e responder em campo, para que o mundo esqueça uma brincadeira que já virou moda em todo o planeta. De Moscou, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. Sacanagem. Bom, gente, depois dos rumores todos aí de que estava negociando com o Neymar, o Real Madrid negou essa história e negou também qualquer oferta pelo brasileiro. Ainda segundo os merengues, a relação com o PSG é ótima e, caso tivessem interesse em algum jogador do time, conversariam diretamente com os franceses. É esperar para ver, né? Parece que a gente já ouviu essa história antes. Quase 130 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em um novo ataque suicida a um comício no Paquistão. Mais de 1.000 pessoas estavam no evento na cidade de Mastung. Um candidato à Assembleia da província do Baluquistão foi morto. O atentado foi o mais letal no país em 2 anos. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria. Em Amesbury, na Inglaterra, policiais encontraram uma garrafa do agente nervoso Novichok na residência do casal envenenado há 2 semanas. Dawn Sturges, de 44 anos, não resistiu e morreu no último domingo. Já o marido dela, Charlie Rowley, ainda está em estado crítico, mas recuperou a consciência. Eles tiveram contato com o mesmo agente usado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele no ano passado. E olha essa imagem aqui. Na Groenlândia, um bloco de gelo com cerca de 100 metros de altura e 6 quilômetros de extensão ameaça um pequeno vilarejo na costa oeste do país. A região já foi esvaziada e os moradores levados para áreas mais altas por conta do risco de tsunami. No mês passado, 4 pessoas morreram depois que ondas gigantes inundaram um povoado. Na Inglaterra, a primeira visita oficial do presidente americano Donald Trump foi marcada por muitos protestos. Na tarde desta sexta, o encontro foi com a Rainha Elizabeth. O presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos foram recebidos no Castelo de Windsor com um sorriso bem amigável. A banda militar fez uma saudação real e tocou o hino nacional norte-americano. O chá com a rainha durou cerca de 30 minutos. Enquanto isso, em Londres, vários protestos. Em Westminster, bem perto do parlamento britânico, até um boneco inflável de 6 metros, representando um Trump bebê, foi usado pelos manifestantes contrários à visita do presidente ao país. Ainda sobre polêmica, né, mas de um assunto diferente, a gente vai falar agora da Ariana Grande, que ela lançou um clipe que fala que Deus é uma mulher. Nas imagens, obras de arte que fazem referências a Deus, só que com algumas imagens eróticas. A letra da música conta a história de um casal e essa novidade aí não agradou muita gente não, viu? Ela acabou recebendo várias críticas na internet. O trabalho foi dirigido por Dave Meyers. O rapper Mac Miller lançou o single Self Care, acompanhado de um clipe bem inusitado. Nesse vídeo aqui, ele aparece enterrado vivo, tentando forçar a saída do caixão. Até cigarro ele acende enquanto abre um buraco com uma faca de bolso. A faixa é parte do álbum Swimming, que será lançado no dia 3 de agosto.
Para os apaixonados de plantão, Detonautas lançou o clipe de Por Onde Você Ama, em parceria com o cantor sertanejo Lucas Luco. Um estilo rock melódico, digamos assim. Porque você não quebra o silêncio. Diz o que eu posso fazer. O vídeo mostra ali Lucas como protagonista de um romance com a atriz Ana Isabela Godinho. Se pelo menos eu pudesse te encontrar. A ideia é regravar canções antigas da banda com artistas de vários estilos musicais. Porque você não quebra o silêncio. As meninas do Little Mix estão com um clipe novo, em parceria com o trio de DJs americanos Cheat Codes. Only You conta a história de amor entre uma jovem e uma sereia. Sexta-feira 13, um dia considerado de azar para muita gente, né? Só que para a indústria do cinema, essa superstição e o medo são muito bem-vindos. Afinal, os filmes de terror estão entre os mais lucrativos de Hollywood. Quem vai mostrar para a gente é o Fábio Borges. Ele é um dos vilões mais cruéis do cinema. Mesmo assim, o serial killer Jason é adorado pelos fãs da franquia Sexta-feira 13. A série, que mostra a matança praticada pelo psicopata mascarado, foi lançada em 1980 e ganhou várias sequências. São 12 longas no total, que arrecadaram o equivalente a quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Provocar medo e ganhar muito dinheiro assustando os espectadores. Esse é o objetivo da indústria dos filmes de horror. Um segmento tão antigo quanto a própria sétima arte. A primeira obra de terror feita para as telonas foi lançada há mais de 120 anos. 1896 foi quando o diretor francês Georges Méliès lançou A Mansão do Diabo. Já na década de 1920, o movimento artístico expressionismo alemão inspirou a produção de filmes aterrorizantes, como O Gabinete do Dr. Caligari. Mas foi no início da década de 1930, quando as produções de terror se popularizaram. À época, os estúdios de Hollywood lançaram longas como Drácula e Frankenstein. A partir de então, o gênero ganhou personagens cada vez mais diabólicos e impiedosos, que o público conhece pelo nome, como Freddy Krueger, Chucky, Pinhead, Hannibal Lecter, Leatherface e Jigsaw, a atração principal da franquia Jogos Mortais. A série Jogos Mortais tem 8 filmes, que já faturaram em bilheterias o equivalente a 3 bilhões e 800 milhões de reais. A franquia foi criada pelo cineasta Leigh Whannell, que também atuou no primeiro filme da sequência. O cineasta confessa que fica com medo quando escreve os próprios roteiros. É porque, quando escrevo os filmes, geralmente estou sozinho em casa, muitas vezes à noite. A atriz Lin Shaye é a protagonista de 3 dos 4 filmes da série que mostra histórias de fantasmas e demônios. Eu acho que nossos filmes fazem sucesso porque mostram histórias que envolvem toda a família e, principalmente, porque exploram o inexplicável, que é o medo. E por falar em demônios, o clássico O Exorcista é considerado o filme mais assustador de todos os tempos. O longa, lançado em 1973, também foi a primeira produção do gênero de horror a ser indicada ao Oscar de melhor filme. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Hein? Bom, gente, essa sexta também foi o dia do rock. A data surgiu em 1985, olha só, durante o festival Live Aid em Londres e na Filadélfia. Na época, o Phil Collins, da banda Genesis, participou dos 2 shows. E aí ele declarou o seguinte: a partir de agora, dia 13 de julho, é o Dia Internacional do Rock. E por incrível que pareça, os ingleses e americanos não levaram tão a sério assim, mas a gente gosta muito, né?
Tanto que a banda Roberto Carlos na Veia aproveitou para lançar clipe de Não Vou Ficar. O vídeo tem parceria aí com nomes de peso, como Rogério Flauzino, de Jota Quest, Andreas Kisser, que é o guitarrista do Sepultura, enfim, ficou muito legal. É um projeto de Dudu Braga para aproveitar as canções famosas do pai, Roberto Carlos, e aí ele reúne então diversos artistas para fazer releituras dessas músicas todas, só que numa versão bem rock and roll. A banda Good Charlotte aproveitou aí o dia do rock para lançar um clipe, é esse single aí, Shadow Boxer. A canção é do 7º álbum de estúdio, Generation X, que chega no dia 14 de setembro nas lojas e também em mídias digitais. Vamos ver um trechinho? Fim de semana chegou, hora da gente ver a agenda cultural com várias dicas aqui do Leitura Dinâmica. A agenda cultural tem patrocínio do Banco do Brasil, o banco que sempre apoia a cultura brasileira. A atriz Natália Timber vive o compositor e pianista Frédéric Chopin em Chopin ou o Tormento do Ideal. O espetáculo fica em cartaz de sexta a domingo até o dia 29. Até mesmo seu piano. Ele é o homem dos hábitos imperiosos. Sábado é dia de muito humor com Marcelo Médici, Rodrigo Marques, Thiago Carmona e Rogério Vilela. A performance gratuita do quarteto faz parte da 9ª edição do Festival Risadaria, que vai até 5 de agosto. Morreu com 121, mas nem aposentou ainda. Com a ideia de provocar reflexões sobre as noções de eficiência e velocidade na vida contemporânea, o espetáculo Insones traz 4 pessoas que estão há 365 dias sem dormir. Para quem gosta de música, a dica é curtir a trupe Barbatuques, com um show especial em celebração aos 20 anos de carreira. Para os mineiros, tem o cantor Lenine na capital Belo Horizonte, com a turnê Em Transe. Ela vem e espalha conflito, ganha nem que seja no grito. Também em BH, Luciana Mello e Jairzinho fazem homenagem ao pai Jair Rodrigues no sábado. Eu juro que não posso ficar, eu tenho razão. Na cidade de Crato, no Ceará, o cantor Fagner toca durante o tradicional festival Expo Crato. É pau, pedra, fim do caminho, é o resto que dou, é bolsa. Na capital baiana, o rapper Emicida desembarca com os grandes sucessos da carreira para um show no domingo. E agora a dica é do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra Monstros no Cinema chega a Brasília com uma seleção de longas que encantaram e aterrorizaram o público do mundo inteiro ao longo de décadas. A retrospectiva, com todas as exibições gratuitas, passa por diferentes gêneros e exibe também produções brasileiras. Entre os títulos estão Drácula, Frankenstein, O Fantasma da Ópera e A Forma da Água. Bom, Leitura Dinâmica de hoje termina em ritmo de Dia Mundial do Rock, né? Que foi comemorado nesta sexta-feira. E a música que a gente escolheu foi Rock and Roll, de quem? Led Zeppelin, clássico, né? O vídeo é de 73, uma apresentação muito legal que eles fizeram no Madison Square Garden, que fica em Nova York. Boa noite para você, aproveite bastante o fim de semana e segunda-feira a gente está de volta. Tchau!